bom dia, bom dia. Desculpa que eu vou palestrar de gorro, mas é que eu vim no ônibus São Paulo para cá, eu resolvi dormir, né? Eu falei, não, vou colocar um gorrinho aqui que está frio para apoiar a cabeça. Eu fui tentar tirar, meu cabelo está desse tamanho, então eu resolvi colocar o gorro de volta. Eu não vou tirar o gorro hoje o dia inteiro. Mulheres entendem isso, né? Então, vamos lá. Primeiro que, assim, eu vou começar, assim, a palestra dando um recado, que é uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Quando eu comecei a fazer astronomia, eu faço astronomia, bizarro, né? Mas eu faço. Eu nunca imaginei que eu fosse um dia chegar e dar de cara com um pedaço da Lua. Então, assim, não subestimem onde vocês estão hoje, como que vocês vão estar daqui a algum tempo. Tipo, para um pouco com isso, isso não vai acontecer, nada vai acontecer na minha vida. Vamos manter esse pensamento ao longo da palestra como um todo. Então, eu vim aqui para vocês contar quem aqui já viu minha palestra, porque tem... tá. Então, ainda vai ser um pouquinho novidade. Atenção, eu mudo sempre alguns slides, então nunca é a mesma coisa, tá? Eu sempre atualizo no ônibus vindo para o evento. Então, eu vou contar um pouco da minha história, que ao longo dos anos, do tempo, sou front-end e sei muito o que é estar nesse cenário e, assim como vocês, eu sempre tive vontades e sonhos, e acho que todo mundo aqui está movido por vontades e sonhos, todo mundo quer ficar rico, criar um app. Não, né, gente? Acho que todo mundo tem uma vontade muito maior que isso. E, no meio dessa história toda, que, assim, eu vivi várias lutas, e, ao longo desses anos todos de carreira, tenho 16 anos de carreira, eu não estava sozinha, mas eu tinha uma sensação de que eu estava sozinha, porque a gente sabe muito bem que nesse ambiente é sempre uma no meio de 25, 50 caras, né? Então, eu sempre achava que eu estava sozinha, mas eu não estava sozinha. Eu sabia que ia ser complicado, mas vamos aí, né? E será que eu venci? Naquela época, na época que eu estava no meio dessa confusão toda, tentando construir minha carreira, eu tinha a impressão de que, assim, que eu não tinha vencido porque eu tinha muitas derrotas. O que são essas derrotas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu não posso me mexer, é isso, senão vai fazer esse barulho tipo alienígena invadindo aqui. Não. Está rolando um... Não? Tá tudo certo? Pode seguir, produção? Em 2008, foi quando eu assim, oficialmente comecei a trabalhar com front e lidar nessa área de tecnologia. Eu estava muito apaixonada por tudo isso. Acho que você sabe muito bem o que é isso, quando você começa a aprender a fazer alguma coisa, que você percebe que existe uma grande chance de você mudar assim, tua vida e a vida dos outros. Então, eu estava muito apaixonada pelo assunto. Só que aí começaram a aparecer alguns problemas reais, né, do tipo, aquela vida na empresa, assim, né, dia a dia e tal, tipo, você tem conta para pagar, você não pode perder o emprego, você odeia o lugar que você está trabalhando, mas você não pode perder o emprego. Aí seu chefe não te respeita, não deixa, pergunta a sua opinião ou então pula você no meio do daily. Ou você tem umas situações assim do tipo que você precisa resolver um problema pessoal, aí você chega aí, a empresa inteira, estava, né, cabelo molhado, foi lá no motel e tal, essas coisas. Ou então, tipo, filho doente e você não pode fazer home office. E todo mundo acha que o trabalho de UX designer, hoje eu sou UX designer, tá? E quantas vezes eu ouvi, faz ali um desenho, um rabisquinho, não sei o quê. Não, usuário, não, imagina, vamos só lançar o negócio, aí depois a gente vê o que acontece. Então, todo mundo achava que era fácil, e eu queria muito falar que eu sabia programar, só que ninguém conseguia me ensinar do jeito que eu precisava, porque eu nunca fui uma pessoa autodidata. Então, tipo, essa coisa de... vai lá no Google e você aprende. Eu nunca consegui fazer isso. Eu precisava ter alguém tipo, me falando, olha, o bacana é fazer isso aqui, as boas práticas são essa. E ninguém tinha paciência. Então, em 2011, tudo isso aconteceu de 2008 tipo, para 2011. Não vou dizer que não aconteça até hoje, mas elas continuam acontecendo, essas coisas. Mas, em 2011, eu era uma pessoa de coração partido, que tipo, simplesmente não queria mais estar no meio disso tudo. Por quê? Porque a gente, mulher, né, a gente é incentivada a ficar de boas lá, né, e não arriscar. Então, se a coisa é muito difícil, se tem muita dificuldade, você acaba te falando assim, não vou porque ali é muito agressivo, ali é muito não sei o quê. Então, eu estava muito machucada. E, assim, tem todo esse estereótipo, né, de que
a gente precisa ser 100% perfeita e maravilhosa e não sei o quê. E eu não gostava disso, não curtia isso, não curtia essa ideia. Então, foi uma época que eu falei assim, seja, tipo, eu não posso falar palavrão, não, né? Então, palavrão, isso tudo aí que eu não quero mais lidar com isso, eu não quero mais ser isso, e eu não quero mais estar nesse meio. Porque, assim, eu nunca fui uma pessoa que conseguisse ser do lar, recatada, do lar e toda aquela... Assim, existe algum problema em ser recatada, do lar? Não, problema nenhum. Na verdade, assim, a gente precisa parar com essa história de que precisa ser uma coisa ou precisa ser outra. As pessoas são pessoas. Tem gente que gosta de estar na cozinha, tem gente que odeia estar na cozinha. Eu odeio estar na cozinha. Eu, na cozinha, sou isso, tipo, isso aqui, sério. É sério. Esse é o GIF que mais me representa quando eu entro na cozinha. Sabe, tipo, colocar aquelas... Não, peraí, vamos lá, coloca aquelas luvas gigantes, vai explodir a casa, não sei o que, para fazer um nuggets. Sou eu. E aí, o que acontece? Assim como eu entendo que existem várias mulheres que também são desse jeito. Então, a gente precisa, né, parar com essa coisa de ficar criando as pessoas, as meninas, as mulheres, para elas serem perfeitas, e vocês precisam ser... Nossa, escovadas, lindas, e acordar, e está tudo maravilhoso, passarinhos, e arrumando a mesa do café, porque o marido... Nossa, já está tudo pronto, como assim? Magicamente brotou o café ali na sua frente. Não, seu idiota, eu fiz isso tudo enquanto estava dormindo, sabe? Tipo, mas, assim, a gente precisa começar a mudar um pouco essa coisa de... você precisa ser perfeita, você precisa ser linda, você precisa estar linda, você precisa acordar já maquiada, porque, senão... Gente, para com isso, não existe isso. E a gente precisa começar a ensinar outra coisa para as mulheres, crianças, meninas, que a gente precisa ter bravura. Sim, por que bravura? Porque depois que vem um monte de problema na tua frente, você não vai desistir, você vai continuar caminhando. E eu acho que o cenário está mudando um pouco. A gente está saindo um pouco daquela coisa das princesinhas e tal, a gente está começando... mas então você está querendo dizer que não é legal ser princesinha? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que é uma coisa chamada inclusão. Então, a gente está vendo que o cenário está mudando. As mulheres estão cada vez mais, né, tipo... Eu tenho certeza que vai acabar a série e não vai ter um homem. Eu tenho absoluto... é o segundo evento que eu falo isso. George, qualquer coisa, você já sabe, né? Só pode matar todo mundo. Não, mas por que eu estou falando isso? Esse desenho aqui foi minha filha que fez. Minha filha é tipo eu também, sabe? Desastrada, não consegue cozinhar e tal. Ela não se vê, né? Calma, não fiz nada, juro. Ela não se vê no padrão princesa. Ela se vê nessa coisa, né? E, assim como minha filha, um monte de gente. Então, quer dizer, por que a gente está falando que é importante parar de ficar falando essas coisas de perfeição, de não sei o quê? Porque tem gente que não se identifica, tem gente que quer estar ali, né? Tipo, e é isso mesmo. Então, é representatividade, sabe? Então, a partir do momento que você cobra uma coisa, que você fala assim, eu não sei lidar com isso, você não vai querer fazer parte disso. Então você está falando que mulheres precisam ser acima dos homens? Não, a gente está falando para a gente ficar junto igual, sabe? Tipo, para ser um time. Está do lado. Não é para ser um melhor do que ninguém. E a gente está falando disso. Olha o olhar dessa menina, gente. Tipo, olha o olhinho brilhando. Eu estou falando disso, sabe? Porque a gente saiu um pouco desse padrão. Até então, se você queria ser Ghostbusters, você tinha que ir na loja de fantasia e comprar esta, se você fosse mulher, né? Esta fantasia. Ou então, essa fantasia. Mas, não, eu estou falando de inclusão. Nem todo mundo se sente à vontade assim, nem todo mundo quer sair com... Tem gente que curte estar com os pés de fora, tem gente que não curte. Então, tipo, gente, deixa as pessoas escolherem o que elas querem, né? Inclusive as mulheres, o que elas querem. Então, eu estou falando assim, a gente precisa, é urgente. Por que eu passo essa mensagem para frente? Essa mensagem, a primeira vez que eu fui impactada por essa mensagem da bravura, foi essa mulher, que eu assisti um TED dela, que eu, inclusive, recomendo que vocês assistam, tá? Porque é muito bom. Assim, explode a cabeça mesmo de como a gente está tratando as pessoas, as mulheres em especial. E ela fala muito sobre isso. Por que ela está falando sobre bravura? Porque a gente está falando sobre um mercado de trabalho. Quem aqui não passou pela situação de estar na empresa e o chefe, sei lá, ou alguém, algum chefe da área, fala assim, preciso contratar pessoas. E aquele desespero, né? Tipo, ai, meu Deus,
Alguém sabe de um front disponível, que saiba, nananana, e não consegue contratar, e a vaga fica aberta um tempão. A gente está falando de um mercado que tem muita vaga disponível. E as mulheres não conseguem arriscar essa vaga. Por que elas não conseguem arriscar? Porque elas têm medo. Elas têm medo de, na hora que tem uma vaga aberta lá, manda o seu currículo. Não vou mandar por quê? Porque meu currículo não está 100% preenchendo todas as vagas. As mulheres, elas morrem de medo de entrar numa situação em que elas não estão 100%. E isso, qual que é o problema disso? O problema é que a gente fica num ambiente e que, assim, quem perde com isso? Perde a tua empresa, perde a minha empresa, perde o mercado, porque a gente perde perspectivas. Esse negócio do 100%, como assim? Você está viajando, né, quando você está falando isso? Não, a própria Gisele Bündchen já disse que ela só faz as coisas se ela puder estar 100%. Então, ela só é a melhor top modelo do mundo porque ela estava 100% ali. Inclusive, esse vídeo é muito legal, porque ela fala assim, se você chegar e falar, se eu chegar e resolver limpar o meu chão, você vai ter que conseguir comer no meu chão, de tão limpo que ele vai estar. É mais ou menos assim que a gente funciona, sabe? Que, tipo, então, a gente precisa parar com essa coisa de só pode arriscar se você conseguir 100%. Nesse caso, a gente não precisa. A gente precisa ter bravura suficiente para a gente entrar nesse mercado, mesmo tendo 15%, porque a gente vai aprender ao longo do caminho, entendeu? Então, acho que falta um pouco dessa mensagem de que a gente vai aprender ao longo do caminho e a gente vai conseguir mudar a nossa carreira no meio desse processo. Então, por exemplo, grandes marcas estão se juntando a algumas iniciativas para fazer exatamente isso, para explicar para as mulheres que você não precisa já ser a expert, master, front-end de alguma coisa. Não, você pode começar não sabendo nada e ir aprendendo ao longo do caminho. Então, a gente precisa ensinar para as mulheres, antes de ensinar qualquer tipo de linguagem, qualquer coisa, a gente precisa ensinar bravura, porque elas precisam ter bravura para conseguir continuar nessa área e continuar sendo, tipo, ser a princesa salsichinha lá no meio das outras princesas de boa. Eu adoraria ter uma fantasia dessas. Inclusive, vou roubar do Bernard e vou palestrar um dia com ela, certeza. Mas vamos falar sobre os problemas. Eu vi que rolou um microfone novo aqui, acho que eu vou mudar, pode ser? Posso? Eu vou precisar ligar ele, né? Porque ele está desligado, espera aí. Agora, acho que foi. Deixa eu desligar o outro. É sempre bom a gente desligar as coisas quando desligar as outras, não dá pau, né? Mas vamos falar sobre os problemas. Mas existem problemas? Sim, existem problemas, vários problemas. Então, a gente vai falar sobre as barreiras reais que dificultam as mulheres a continuarem em TI. Na verdade, eu estou falando mulheres, mas eu tenho quase certeza que 70% da plateia vai se identificar com algumas coisas. Então, a gente está falando sobre o estereótipo do geek gênio. Porque para você poder trabalhar com tecnologia, você precisa usar um óculos, você precisa ter uma camiseta do... você precisa... né? Não precisa. Você só precisa fazer o seu trabalho bem feito e ter vontade ou curiosidade de continuar aprendendo e etc, etc. Eu estava conversando agora com o Edu na hora que a gente chegou, tipo... Então, peraí, eu preciso ser desenvolvedor, eu preciso ter um Mac. Não. Você não precisa. Precisa acabar essa coisa de que o cara precisa gastar já para ser front-end, precisa gastar 9 pau num computador para ele poder começar a trabalhar. Não. A gente precisa parar com isso e começar a explicar que, assim, você pode ter, seria bom, explicar por que é bom ter, mas você não vai limitar o poder da pessoa a falar, você tem um Windows, então você não faz parte do meu clube, você não pode entrar. Parem, né? Apenas parem. A gente precisa parar de ter esse estereótipozinho, né? O bazingueiro, o gênio, enfim. E qual que é o outro problema que a gente tem? A gente tem poucos modelos de liderança. Na verdade, eu acho que estão começando a surgir alguns modelos de lideranças mulheres, porque até então a gente tinha alguns modelos muito antigos, né? Tipo, o que a Ada fez no passado é maravilhoso, mas assim, são sei lá quantos anos lá para trás, né? Então, quem é o nosso modelo de liderança mulher hoje? Então, isso precisa ser, como é que se diz, mais facilmente identificado ou exibido. O inglês é uma outra barreira também muito grande. As pessoas não entendem que chega uma hora na tua carreira lá que você está, sei lá, está começando a ver um monte de tutorial, um monte de coisa, você fala assim, mas esse livro não tem em português? Não tem em português. Eu preciso ir a um evento lá fora. Putz, não falo inglês.
Cara, você vai deixar de ir num evento porque você não vai... Gente, eu fui num evento em São Francisco que tinha um coreano que se virou o evento inteiro tirando screen das coisas, jogando no Translate. As pessoas podem se virar. Mas seria bacana se você aprendesse inglês, porque você não ia precisar passar desse desespero, né? Ficar lá traduzindo tudo. O pessoal do Dev na Estrada, a pergunta que eles mais fazem quando eles entrevistam as pessoas é: e o inglês? O inglês? Sim, o inglês é importante. Então, seria muito bacana se, ao longo da tua carreira, você conseguisse colocar inglês como, né, eu vou estudar. Mesmo que fosse Duolingo, não interessa, mas pelo menos começar a aprender algumas nomenclaturas, algumas coisas que... merge, que diabo é merge? Aí você vai... Nossa, eu passei muito tempo traumatizada com umas coisas que o povo falava, eu falava assim... O que é isso? Ou então, tipo, parava a conversa e falava, gente, me explica o que é tal coisa. Aí eles me explicavam. É muito ruim, mas é bom saber inglês, que aí você não se perde tanto assim. E o ambiente nocivo, né? Quem nunca ouviu o amiguinho interromper a amiguinha quando ela está falando? Pois é, aquela coisa, né? Tipo... Acontece muito, acontece muito. Ah, mentira, você está... Não, acontece muito. Às vezes até, sei lá... tem uma ideia. Peraí, que fulano tem uma ideia. Ou então ela está falando a ideia dela, o cara já vai, pega o início da ideia dela, absorve como ideia dele, atropela, fala e não deixa a mulher concluir. É tenso. Então, vendo todo esse cenário, será que eu venci no meio de tudo isso? Assim, nos momentos mais complicados, a gente consegue mostrar o nosso valor. Nós, mulheres, conseguimos. Sim, conseguimos. Isso é a maior verdade do mundo. Então, assim, não achem que a gente não vai lutar ou brigar por isso. Essa aqui é uma foto, na época, tipo, da guerra lá, que, cara, os homens foram lutar, as coisas precisavam continuar acontecendo, e aí? E aí, vamos lá, né? Arregaçamos as mangas e fomos. Então, quer dizer, não existe essa coisa de que mulher não foi feita para fazer alguma coisa. Então, assim, olhando para trás, sim, eu ultrapassei todas essas barreiras e, sim, eu venci. Só que, assim, vocês acompanharam as Olimpíadas, né? A história dessa nadadora é muito legal, porque, assim, é muito legal, não, ela virou meio que meme, né? Porque ela era super engraçada, ela ganhou medalha de bronze. E aí, no outro dia, ela não nadou tão bem. Todo mundo viu que a cobertura das Olimpíadas rolou um estresse meio, tipo... As perguntas para as mulheres eram todas muito bizarras. Quando elas ganhavam medalha, era tipo assim, a mulher do fulano de tal, não sei o quê. Cara, é a nadadora fulana que ganhou, sabe? Tipo, não tem a mulher do cara, não tem o cara. Por que tem que estar o cara? E aí, ela não foi tão bem. E a repórter veio perguntar para ela, falou assim, eu vi que você não foi tão bem e tal, o que aconteceu? Ela falou assim, começou tipo, a reclamar de dor no estômago, dor na abdominal, né? E aí ela falou assim, você está com dor de estômago? Ela falou, desculpa, gente, eu não consegui ser 100% hoje, mas porque eu fiquei menstruada e não consegui dar o melhor de mim. Cara, vocês sabem o que é isso? Tipo, ela nadou, ela... não conseguiu chegar lá no pódio, mas ela nadou com uma dor absurda. E ela não desistiu. Vocês imaginam o que é você ter que trabalhar, sabe, tipo aquela dorzinha lá, dorzinha do chute no saco? Aí, imagina se você vai, putz, eu vou ter que trabalhar e aquela dor vem de 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos. É assim, gente. Então, aí você vai trabalhar, aí você chega lá e tem que ficar aturando. Você está bravinha hoje, né? Você está estressadinha hoje, né? E aquela dor vindo, né? Aí você vai lá, enche a cara de remédio, vai dopada para o trabalho, e aí tem que ficar ouvindo que você hoje não está muito legal, que você que não sei o quê, que não sei o que lá. Você está levantando o dia inteiro para ir no banheiro, e não sei o quê, não sei o quê. Gente, é tenso. E antigamente ainda tinha aquela história de que a gente era visto como um bicho, né? Mulher deve ser um negócio muito ruim do diabo, porque sangra não sei quantos dias e não morre. Então... essa é uma coisa muito do capeta, isso. Cara, é horrível. E a gente vai lá, e a gente está lá. Por favor, nunca mais reclamem quando das namoradas, amigas, irmãs, tias estão naqueles dias e estão lá, sabe? Tipo, porque é tenso. E todo mês acontece isso e a gente está lá. E a gente não reclama. E... essas coisas continuam acontecendo. Então, por exemplo, nesse dia aí, foi um dia que o freela chegou e falou assim, o cara que contratou aí um freela falou,
eu avisei, olha, não vou conseguir entregar hoje, mas entrego amanhã e tal, porque hoje eu tenho uma reunião tal de paz. Ah, peraí, você não dá conta das suas coisas diárias, então acho que você precisa arrumar um marido. Então, são essas coisas que a gente enfrenta durante o dia a dia. É o 7-1 diário, né? E dá vontade de desistir mesmo, dá vontade de deixar tudo para trás. E antes que vocês transformem as mulheres em possíveis Cerseis que vão fazer, vocês sabem, quem viu a série sabe muito bem o que vai acontecer com a empresa. É bom a gente ver essa palestra para a gente entender o que as mulheres podem fazer para se sentir mais à vontade de sobreviver no meio dessa área, né? Vocês conseguem me achar aqui no meio dessa foto? Vou dar uma dica para vocês. Esse é o cenário hoje tecnológico, tá? É uma super realidade. Eu espero muito em breve que ano que vem a gente consiga mudar um pouco desse cenário. Eu queria estar na área de TI, eu queria fazer parte disso, eu queria estar junto. Então, eu não fazia a mínima ideia por onde começar. Eu comecei por front, e depois eu fui indo para... Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que, para você trabalhar com tecnologia, você tem que aprender a programar ou precisa ser o mestre dos magos de alguma coisa. Não, cara, tem outras ações que acontecem que você pode muito bem chegar onde você quer. Eu comecei como front, depois eu fui indo por todas as outras áreas e estou, sim, no meio da tecnologia. E como que você faz para se sentir mais à vontade nesse meio? Socialização é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês fazem networking, mas quem faz, eu tenho certeza que não se arrepende de fazer networking. Tem um evento chamado DevBeers. Quem aqui conhece DevBeers? Bacana. Tem um evento chamado DevBeers, que ele tem um incentivo feminino. Então, assim, eu vou abordar agora uma coisa que eu ouvi esses dias. Tem um cara que ele me mandou um e-mail falando assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tenho um evento que eu tenho ali o incentivo feminino, mas as mulheres e os homens acham isso ruim. Os homens acham ruim porque as mulheres não pagam para ir no evento. Cara, a gente está num momento que a gente está tentando trazer mulheres para cá. Fica quieto e deixa as mulheres chegarem primeiro. Depois que a gente conseguir equilibrar um pouco, a gente começa a cobrar justo para todo mundo. Eu acho assim que não tem problema nenhum. A gente não está querendo trazer mulher para cá, então não tem problema que tenha esse incentivo feminino. Senão a gente nunca vai conseguir mudar o cenário. E aí esse é o evento em 2013, que foi logo quando um dos primeiros eventos. Eu continuo indo, tá? Continuo indo, inclusive, fui recentemente em BH, porque esse evento existe em outros estados. Tem no Rio de Janeiro, e acabou de chegar, a gente teve agora o Brasil JS, e conseguimos levar o DevBeers para o Rio Grande do Sul. Então, se vocês quiserem que tenha um DevBeers Vale, vai lá no site que vocês conseguem abrir o evento aqui. E aí, o que acontece? Eu gosto de levar camisetas dos lugares que eu participo, então, vou sempre juntando uma coisa com a outra. Essa camiseta aí do DevBeers, ela vai sempre em tudo quanto é evento comigo. Inclusive, nesses de Android, eu sou usuário iPhone, mas não tenho nenhum problema nenhum em eventos de Android. Inclusive, sou super bem recebida lá. E se vocês quiserem a camiseta, tem para vender no site. Tem gente que me ofereceu R$150, R$300 por aquela camiseta lá. Agora já está vendendo no site. Eu não posso mais ganhar dinheiro fazendo leilão da camiseta. Socialização, ela não precisa necessariamente acontecer no bar, ou pode acontecer exatamente isso, assim como eu te falei. Uma linguagem que, de repente, não é a que você domina 100%, mas você vai num evento de uma outra coisa para você socializar com as pessoas e você fazer networking. E sempre tem cerveja nessas coisas, então também é bem legal. E outra coisa que é bem interessante para você manter assim viva essa coisa de estar no meio são os hackathons. Ah, hackathon, que coisa sem graça. Hackathon é muito chato, né? Essa coisa de... Hackathon é coisa de gente idiota. Hackathon, eu sempre ouço alguma coisa a respeito de hackathon. Hackathon é muito legal. É muito legal porque dá um pico de adrenalina absurdo e você tem ali 40 e tantas horas para você resolver uma situação que você, em um mês, normalmente, você não consegue resolver, mas você só tem 40 horas para resolver, e é isso. Eu fui no hackathon da Globo, ele foi dentro da casa do BBB, foi uma experiência muito doida. A gente realmente trabalhou ali dentro, e realmente era dentro da casa do BBB, e a gente quase se matou ali. Então, toda vez que eu falo isso, toda vez que eu palestro, eu falo que eu entendo. Hoje em dia, se eu assistir o BBB lá, fulano está se matando. É verdade, acontece mesmo. Aquela casa é meio maluca.
A gente trabalhou assim, em várias possibilidades junto com o pessoal da Rede Globo, fazendo melhorias com coisas que eles já tinham. Então, o meu grupo, a gente trabalhou em cima do Globoplay, a gente fez algumas melhorias ali a respeito de timeline, coisas com Big Data, foi uma experiência bem legal. E foi muito assim, foi muito gratificante, mesmo sabendo que o que eu fizesse ali dentro do hackathon era para a Globo, sabe? Tipo, eles iam pegar lá o que eu estava fazendo e iam implementar lá, eu não ia ganhar R$1 com isso. Falta o quê? 10 minutos? 25? 15? Você está me zoando, né? Vamos lá, vamos acelerar. Atenção, modo velocidade 2 do rolê. Então, depois que eu saí do hackathon lá da Globo, eu, junto com o pessoal do GDG, a gente organizou o hackathon da Fiesp. E foi bem bacana, foi bem divertido. Essa aí sou eu dormindo na bancada do negócio da Fiesp. Não, eu não estava dormindo, não, gente. Eu só pisquei na foto. Mas eu gosto de falar que eu estava dormindo, que é mais engraçado. E eles têm ali uma agenda que sempre que acontece hackathons, eu vou passar rápido, então depois eu vou subir esse slide na internet, se vocês quiserem o link, tá bom? Tem a agenda deles. O Startup Weekend é um outro formato de hackathon que também funciona muito bem. E vai acontecer o Startup Weekend Woman lá no Rio de Janeiro. Seria bem interessante se vocês conseguissem participar. O Paulista Hack é um outro evento que tem um formato que, de vez em quando, acontece. O primeiro formato dele foi embaixo do vão do MASP, também foi uma experiência muito legal, palestrei lá. E o hackathon ele acabou me levando para um caminho assim, muito interessante. Eu fiz esse formato de hackathon, que é o Rails Rumble. Mas você, na front-end, o que você estava fazendo num negócio de Rails? Então, eles precisam de front, né, gente? Então, eu estava lá para ver. Eu sempre me sinto, toda vez que eu ando com os meus amigos, né, os meus amigos, eu sempre me sinto o Kanye West no meio das Kardashians, que eles são todas Kardashians da programação. E a gente se juntou e a gente fez o Codamas, que, a princípio, ele nasceu só, assim, rascunho, muito rápido, o layout está horrível. Gente, faz muito tempo que eu não sou designer, tá? Eu fiz um negócio assim, muito na pressa. E o que isso aconteceu? Isso me levou para o Meetup, para a sede do Meetup, que é lá em Nova York. Eu fui apresentar a ideia do Codamas, fui tentar validar com ele se existia a possibilidade. A gente conversou muito sobre o mercado de eventos Brasil, foco mulheres, e acabou nascendo essa ideia, e eu consegui colocar uma parte do Codamas no ar. A minha ideia é que, até o fim do ano, eu consiga colocar o site inteiro no ar. Então, tem uma fanpage. O que é o Codamas? O Codamas vai ser uma plataforma que vai agregar eventos femininos. Resumindo, porque eu tenho pouco tempo, é isso. Depois vocês me chamam lá no canto, eu explico melhor. A gente fez uma pesquisa de mentores e alunos, e teve bastante aceitação. Eu tive pelo menos 250 respostas, tá, nessa pesquisa, tanto mentores quanto alunos, e a gente vai fazer um evento baseado nisso. Falando em eventos, esse foi o primeiro evento que eu fui, 2008, Campus Party, foi louco, tinha muita gente, morri de calor lá dentro, comi um monte de miojo, mas o evento não é só campus. É campus, é um lugar onde vai lá um monte de gente jogar gamer e tal, não sei o quê. Não, eu aprendi muita coisa, tinha muita palestra interessante. Continuo indo exatamente porque o evento continua muito interessante. Inclusive, aquela garotada que estava jogando videogame naquela época, em 2008, em 2016, eles estavam empreendendo, tá? Eles estavam lá já com suas startups e querendo grana. Então, assim, não subestimem. Se vocês têm um primeiro contato, de repente, falam, aqui tem um monte de nerd bitolado, não sei o quê. Calma e avalie o cenário. E eu fui tanto em Campus Party que eu acabei virando famosa, junto com o Bikman ali, o Não Salvo, e rolou umas fotinhas ali de, sou seu fã, essas coisas. É meio engraçado, mas... E não sou só eu que quero ir no Campus Party. Esse cara é o cara do Mythbusters, que eu comentei para ele. Tinha um outro cara do Mythbusters, ex-Mythbusters, né, que ele estava palestrando. Eu falei, ei, por que você não está aqui? Ele falou, Campus Party, adoro, quero ir também. Então, vocês poderiam muito bem quererem ir também, seria interessante. Só que o preço precisa ficar um pouquinho mais barato. Esse é o DevFest de 2014, que foi um evento que eu participei junto com o pessoal do DGDG. Tipo, foi muito do nada que eu apareci lá para ajudar a galera a fazer o evento. E depois eu trabalhei junto com eles, fazendo evento por São Paulo, durante um ano, pelo menos. A gente fez o último evento em 2015. Esse ano deve ter também o DevFest. Fiquem atentos, procurem lá na página do GDG. E foi um evento que teve assim, um número muito grande de mulheres, e eu fiquei muito feliz disso. Aí, o Front Valley, né, que eu vim aqui ano passado, fui mestre de cerimônias,
E aí, vamos evento. Vamos falar de evento? Vamos. Esse Front BH, que foi esse ano, várias mulheres lá, mas vamos falar de números? O Front em BH, dos 500 inscritos, 64 mulheres. Front em Sampa, 2015, 13% dos inscritos eram mulheres. Esse ano, 16,9%. Então, assim, é nítido que a gente está conseguindo aumentar esses números. Front em Vale, essa era a grade de palestrantes do ano passado. Tá, eu era mestre de cerimônias. A gente conseguiu 50% dos palestrantes mulheres. Então, assim, o cenário está mudando. Isso é um fato. Então, assim, vai a eventos pequenos, vai a eventos bem pequenos, vai a eventos gigantescos. Esse aqui é o último Brasil JS, 1.500 pessoas. Ah, mas eu não quero eventos, tenho vergonha de eventos, então, sei lá, cria eventos. O meu primeiro evento que eu criei, de fato, já foi dentro do Google. Então, assim, não subestimem a capacidade que vocês têm de criar eventos. E foi um evento bem bacana. O segundo evento foi dentro do Twitter. Então, tipo, essa sou eu fazendo palhaçada com o passarinho do Twitter. E se não der para criar evento, ou se não der, não. Se você falar assim, não é minha vibe criar evento, então estude. Estude, acrescente skills. As pessoas, assim, subestimam o quanto a gente precisa estar se renovando sempre. Então, aí vão alguns links bacanas para vocês procurarem. O pessoal do Levagon, ele sempre tem conteúdos interessantes. Tem muita coisa em inglês, tem muita coisa em francês, se souberem francês. Aí. E tem bastante coisa em português também. O pessoal do Alura, todo mundo conhece a Alura, então sabe que tem bastante curso lá. O pessoal do Code School também é uma ferramenta bem interessante para você aprender e adicionar skills. O trabalho de voluntariado ele é muito importante para você se sentir fazendo parte desse todo. Então, assim, trabalhe pela causa. Cara, quando eu comecei com voluntariado, eu não podia imaginar que, depois de um tempo, eu ia estar no Google I.O., em São Francisco, assim, um cenário completamente... Nunca pensei que fosse conhecer tanta gente legal e bacana. E o que você então foi só para eventos? Não, eu fiz várias oficinas, eu consegui colocar o meu conhecimento de usabilidade em prática com pessoas de todo mundo e pessoas completamente diferentes uma das outras. Então, assim, é um aprendizado absurdo. E a gente conhece pessoas legais, pessoas divertidas, e a gente toma cerveja também. Então, outra coisa, dica que eu dou é trabalho no meio. Como assim trabalhar no meio? Sim, trabalhar no meio. Mas eu não faço a mínima ideia de qual que é o meu nível de front. Eu sou front júnior, sei lá, quais são as categorias que tem hoje em dia, pleno, sênior, gold, prata, não sei. Cada ano do que aparece um negócio diferente. Então, se você não sabe qual que é a skill que você tem, vai nesse site aí, ele vai te fazer umas perguntinhas e vai meio que te analisar qual que é o teu nível para você se cadastrar numa vaga. Tem esse site bacana, que é uma dica bem legal, né? Que a gente tem aí umas pessoas que conhecem bem o contratar. Toda vez quando eu lia contratando-me. Aí eu olhei e falei, não, dislexia atacando, né? Eles têm bastante vaga disponível e é bem interessante. E outra coisa é que, assim, né? As redes sociais estão aí. Então, tipo, inclusive, eu nem sei se a Codimar já preencheu essa vaga aí, mas... Estão sempre contratando? Estão sempre contratando a Codimar. Então, pronto. Redes sociais está aí, tem vaga aberta, procura hashtag vaga, alguma coisa, sempre tem coisa para trabalhar. E se você acha que precisa ter alguma especialização em alguma coisa, tem vários sites que você pode estudar e conseguir essa especialização e conseguir se cadastrar para uma vaga. Outra coisa muito interessante é palestrar. Então, cara, palestrar. Quem aqui veio palestrar porque eu enchi o saco? Enchi o saco, não. Porque eu falei que, vem palestrar. Aí, ó, tem uma galera já de mão levantada aí. Essa foi a minha primeira palestra em 2008. Tive uma insolação nesse dia, mas palestrei do mesmo jeito. Essa foi a palestra mais recente, fonte em BH, e essa foi a mais recente no Brasil JS. Palestra em eventos pequenos, eventos grandes, eventos de amigos, eu palestro em tudo quanto é lugar. Eu só não palestrei ainda em velório, mas se acontecer essa situação, vamos aí. Imagina uma palestra em velório. Essa aqui foi no RubyConf, onde tudo mais ou menos começou. Essa foi a minha primeira palestra, assim, que eu realmente enfrentei uma plateia que era completamente diferente do conhecimento que eu tinha. Então, você pode ver que eu estou apavorada. Eu estou, tipo, ai, meu Deus, segurando o microfone, assim. É normal, gente. E, para mim, parecia que estava todo mundo me olhando com essa cara, né? Tipo...
me julgando. Mas eu palestrei, inclusive deu tudo certo, e esse ano eu vou palestrar de novo, então, se vocês tiverem chances de ir lá na RubyConf, vou estar lá, vou falar. Então, palco, não tenha medo do palco, suba no palco, o palco não morde. Às vezes a luz fica na tua cara, você não vê a cara de ninguém, às vezes é muito bacana isso, porque você não fica nervoso, você não acha que estão... Ia lá, ele está bocejando, ia lá, ai, meu Deus do céu, está odiando a palestra. Aí, de repente, todo mundo levanta e começa a bater palmas, e fala, nossa, mano, como assim? É muito doida essa sensação, mas vale muito a pena. E se não der para palestrar, palco, faça hangout, sei lá, sabe? Tipo, tenta chegar até as pessoas para falar sobre o que você conhece. O Bernard está fazendo um movimento, a gente conversou muito, ele falou assim, vamos fazer uma mentoria sobre talk para mulheres? Vamos aí. Ele lançou isso daí. Só que ele falou assim, eu não sei se vai dar certo. E ele fez o primeiro, né? E, cara, 47 mulheres estão fazendo. Vocês têm noção que a gente tem uma chance de ter 47 mulheres, em breve, palestrando em tudo quanto é evento do Brasil? Isso é muito legal. Quem aqui não fica empolgado com isso? Eu fico extremamente empolgado com isso. Então, a gente precisa, resumo das coisas todas, a gente precisa se unir e colaborar. Esse aí foi um comercial que eu gravei para o pessoal do Liberty Seguros, citando o Women Tech Makers, que é um movimento que eu adoro e que assim, apoio. Sempre que eu puder apoiar, eu vou falar sobre o Women Tech Makers. Inclusive, tem uma pessoa aqui do Women Tech Makers. E o pessoal da Plataforma Tech é um pessoal que me apoiou muito. Eu fui a primeira designer deles. Por isso que eu tenho esse vínculo com Rails, Ruby e tal. E, de novo, eu sou sempre o Kanye West no meio das Kardashians. Mas sempre que pode, a gente está fazendo uma troca. Então, eu vou lá, faço algum tipo de oficina, eles me ajudam com algum tipo de conhecimento. Então, as coisas são assim, sabe? Elas têm que ser troca. Esse é um outro movimento, o Rails Girls, que eles me acolheram assim, absurdamente. Mas o que você foi fazer num evento desses? Que mentoria foi essa que você foi fazer? Eu fui falar sobre front. Afinal de contas, elas precisavam montar um produto, e esse produto precisa ter uma cara, esse produto precisava ter alguma coisa de usabilidade para ser avaliada. Então, eu estava lá. Vai ter de novo esse ano, então aí salvem aí a save the date aí. Depois vocês peguem com calma essas datas. E vocês precisam ler muito, ler bastante. Eu, normalmente, tuito umas dicas de livros de usabilidade. O Medium é uma plataforma de conteúdo robusto, que eu indico muito para quem quer saber mais sobre tecnologia, porque qualquer assunto que vocês jogarem lá vai ter conteúdo. É muito interessante, mas vai precisar do inglês também em alguns momentos. Esse é um texto que eu falo sobre como eu sabotei minha carreira. Eu abordo um pouco da síndrome do impostor que eu tenho. Acho que tem algumas pessoas aí que também podem se identificar. Redes e canais são assim, vitais para você saber mais e conhecer mais. Só para você ter uma ideia, o Facebook... Eu nem completei a palavra girls, ele já retorna para mim um monte de comunidade que tem. Então, assim, não tem desculpa para falar que você não acha um grupo ou um evento ou alguma coisa do tipo. Esse pessoal do Reprograma, eles estão começando com um projeto, assim, começar passo a passo, bem inicial mesmo, sabe, falando sobre HTML, CSS, para depois acabar levando para o caminho do front. Tem o pessoal do Meetup CSS também, que eles sempre fazem reuniões. O pessoal do Front, aí eu estou falando são perfis de Twitter, tá? Mas são perfis bem bacanas para seguir. Front em Sampa. Tem as meninas do Front Ladies ABC, que, inclusive, vai acontecer um evento em breve, a 17. O pessoal do Dev na Estrada também é bem legal. Cara, eu podia passar o dia inteiro falando sobre todas as comunidades e grupos que ajudam ou dão suporte para mulheres que vocês podem fazer parte e podem estar lá. Mas vamos falar sobre o que vem por aí, né? O que vai acontecer. Então, beleza, eu vou sair daqui do evento, eu quero continuar fazendo parte desse todo, e o que eu vou fazer? Vai ter o ABC Dev, que eu, inclusive, vou palestrar lá, mas assim, eu super indico, a grade está bem bacana. Vai ter RubyConf, e vai ter essa conferência do W3C. Todos eles, assim, RubyConf é setembro, fim de setembro, W3C é outubro. Vale muito a pena dar uma checada lá. Inclusive, os ingressos para o pessoal do W3C tá um preço bem bacana. O Meetup sempre tem coisa interessante. O pessoal do Levagon tem uns eventos que eles fazem live coding e demo days, também é bem interessante. E tem a pesquisa lá que eu fiz, que vai acabar virando, já estou fechando o formato desses eventos de mentoria e aluno. Calma aí, já estou acabando. Eventos já estão me podando aqui já com o tempo, gente. Eventos de RH, recrutamento, porque a gente sabe muito bem que RH no Brasil tem um problema muito sério na hora de entrevistar e de contratar.
precisa contratar um front-end. Aí a pessoa vai lá, desce, olha, vê um monte de maluquinho lá, tipo, com os capuzes, não sei, beleza. Aí vai entrevistar, não, você não tem barba, não, você não tem tatuagem, não, você não tem capuz, não, então você não é front. Então, gente, parem, pelo amor de Deus. Ou então, o tipo de pergunta que você está tomando anticoncepcional? Eu já ouvi isso em entrevista de emprego. É desse nível. Você tem filhos, né? É porque a gente precisa de alguém que possa viajar. Ué, mas desde quando ter filho eu não posso viajar? Tipo, não entendi. Enfim, podia ficar o dia inteiro fazendo. Eu vou fazer uma palestra só sobre coisas que a RH fala que não são legais. E eu quero fazer um evento também de acessibilidade, que a gente vê o pessoal de usabilidade falando muito sobre acessibilidade, mas eu queria colocar eles num ambiente cara a cara com quem realmente precisa de acessibilidade. Então, eu quero fazer um evento onde os palestrantes vão falar sobre acessibilidade, mas quem vai fazer a pergunta, e toda a plateia são deficientes auditivos ou visuais, e a gente vai ter esse impacto direto. Tem um podcast que saiu agora, eu nem consegui jogar o URL, eu montei isso no ônibus agora, mas é uma entrevista comigo, contando um pouco da minha história, porque eu sei que não vai dar tempo de eu contar tudo aqui, então, se vocês quiserem saber mais, tenta achar esse podcast aí, do pessoal do Coisas que a gente cria, dá uma busca lá, que deve ter entrevista comigo. Mas vamos falar sobre, rapidinho, só para encerrar essa palestra, vamos falar sobre o nosso ambiente de tecnologia, porque esse ambiente, essa cultura, isso tudo que a gente está vivendo, ela é extremamente nociva. A gente tira sarro das pessoas o tempo inteiro, sobre o conhecimento delas, ou sobre, você só sabe HTML? Só isso? Cara, desculpa aí, né? Você não usa atalho, você clica nas coisas. Pô, pois é, né? Ai, nossa, você não... Então, vamos parar com isso, gente, porque toda vez que vocês fazem isso, vocês estão criticando, né, tirando sarros, aquele bullying, a pessoa se desanima para continuar no meio. Ela fala assim, putz, sei lá, vou ter que aprender o atalho de hoje para amanhã para a pessoa parar de encher meu saco aqui do lado, né? E a gente julga constantemente as experiências das pessoas. Então, a gente fica sempre comparando. Nossa, porque eu sei tal coisa, e você... Fica com essa experiência que eu tenho a minha. Então, tipo, gente, parem de ficar, sabe, constantemente comparando a skill. E a gente idolatra uns caras muito idiotas, sabe? Uns caras, umas pessoas, uma galera muito idiota. Como assim? Sim, a gente idolatra, sim. Se até o Ed Vedder pode interromper o show dele para chamar a atenção de um cara que está gritando, batendo com uma mulher, por que você não pode chegar num famosinho de front ou alguma coisa do tipo que está fazendo uma coisa ridícula e falar para ele, amigo, por que você está tendo esse comportamento? Para com isso, é feio. Então, se vocês verem em algum momento alguém da comunidade falando besteira, ou tipo agredindo uma mulher, ou ameaçando uma mulher, porque existe isso. Tem uma lista de morte de alguns desenvolvedores aí que estão bravos porque eles perderam emprego para as mulheres feministas de TI. Eles fizeram uma lista de morte, inclusive meu nome deve estar lá. Se for em ordem alfabética, ferrou, porque o meu é primeiro. Aí, se vocês virem isso, não fiquem batendo palma para maluco. Vai lá e faz a denúncia. Pega lá a URL, denuncia, pronto, é muito mais efetivo. E a gente ignora os problemas que a nossa comunidade tem. A gente ignora, né? Não, tá tudo certo. Olha, está rolando uma treta ali. Não, está tudo certo. Eu estou aqui, estou trabalhando aqui, vou fechar o meu negócio aqui, vou para o meu futebolzinho, tomar meu chopp e tal. Não quero me meter nisso. Vamos começar, né, a colocar a mão na massa, tentar mudar esse cenário, e a gente critica tudo. Está tudo sempre ruim, está tudo, né? E sempre a treta são as linguagens, sabe? Tipo, futebol tem lá, né, os times lá. Aí religião também tem lá as religiões. Aí você vai na política, tem lá o fica Temer e o fora Temer. Aí você chega nas linguagens, não, porque a minha linguagem é melhor, porque a minha não sei o que, e começa uma briga ridícula, bizarra. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer mostrar que a gente é inteligente, que a gente manja das coisas, que a gente estudou pra caramba, que a gente tirou horas de poder acabar com um seriado lá para ficar estudando um negócio, né, para arrumar um bug. Então, a gente precisa mostrar que a gente é inteligente. Só que, assim, você pode ensinar suas coisas sem o que você sabe, sem depreciar as outras linguagens, em especial sem depreciar as outras pessoas. Tá? Então, a gente precisa parar de desencorajar novatos.
Tem muita gente que está... Quem aqui é a primeira vez que está vendo um evento? Gente, eles são novatos desse evento. Sem bullying para eles, tá? Senão eles não voltam nos outros eventos. E aí a culpa é de vocês. E aí depois vocês vão ficar reclamando. Quero contratar gente, mas não tem. Óbvio, quem queria estar aqui na hora que estava chegando, você chegou, já traumatizou, a pessoa foi embora, ela não volta mais. E aí? Então, parem com isso. Quando eu falo parem, eu estou, inclusive, me incluindo, porque, às vezes, eu também faço isso, sem perceber, mas, assim, a gente precisa parar com isso, é muito sério. Por que a gente precisa parar com isso? Porque a gente precisa buscar diversidade. Tudo isso que eu estou falando, que eu comecei falando, eu falei sobre mulheres, agora eu estou falando sobre todo. Diversidade. O que adianta eu ter uma empresa que é todo mundo 100% branco, sabe? Tipo, tudo com o mesmo perfil, tudo homem. Ah, beleza, a gente vai resolver um problema X. Cadê aquela outra pessoa para chegar e falar, isso aqui não vai dar certo para aquela outra área, aquele outro setor. Você já pensou nos negros do não sei o quê? Galera, vamos incluir todo mundo para a gente ter todas as perspectivas? Seria muito mais legal. O mundo seria muito mais legal se tivesse todo mundo diferente, exatamente para a gente já perceber todas as perspectivas. E quando tivesse que lançar o produto, não desse pau. E nem algum problema lá na frente, porque todo mundo já analisou e já viu e já opinou. Então, essa é a mensagem real, assim, que tudo isso que eu falei. A gente precisa, sim, de novos desenvolvedores, a gente precisa... Ah, mas espera aí, você está falando de desenvolvedores, você está falando de front? Qualquer pessoa que desenvolve alguma coisa é desenvolvedor, no meu entender. Pode ser que as pessoas não concordem muito com isso, mas quando eu uso desenvolvedor, eu estou falando disso. E, enquanto tudo isso não for deixado de lado, a gente não vai conseguir trazer gente nova, apaixonada e interessada em fazer parte dessa comunidade. Porque, olha, esse aqui, ó, que fofinho, é o iniciante. A iniciante do evento, que fofinho, ele precisa de ajuda, ele quer saber programar. E você vai negar ajuda? Não, né? Ó, gente, quando vocês quiserem ajuda, faz essa carinha de bicho de preguiça. A gente precisa passar a educação para a massa, porque a educação não é para ficar morrendo com a gente, nem ir para o poço, e nem é para fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente chegar e falar para vocês o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Tem que ser assim. E um recado que é o último recado de todos. Antes de você falar alguma coisa, por que eu estou falando isso? Abra a mente, preste atenção no que você está fazendo, antes de você falar alguma coisa. Porque a gente vê exemplos aí na internet, afim, quem aqui assiste Mr. Robot? É uma série que explica muito como é a treta das mulheres nesse ambiente, porque todas as personagens mulheres ali, elas sofrem algum tipo de bullying ou de situação. Então, tipo, precisamos falar sobre tecnologia, manda a mina embora porque eu quero falar com você, Elliot, porque você é que manja da parada, a mina não. Não, ela é gostosa, não sei o quê, parece que não sei o quê. Tipo, a gente vê muito disso nas séries, nos filmes. Sem comentários. Mas isso que você está falando acontece só em filme, só em série, não acontece na vida real. Não, né? Então tá bom. Então, peraí. Eu sou a partidária, tá, gente? Mas essa situação é uma situação recentezinha na política, por exemplo, que, estava lá a Fabiane lá, aí passou a receber uma série de elogios nas redes sociais. Estavam elogiando a competência dela? Estava elogiando o fato dela ser não sei quantos anos assistente do... Não, estava chamando de musa do impeachment. Foi esse o título que ela ganhou. Ela era muito bonita, sim, claro, mas o trabalho dela foi jogado no lixo porque ela é a musa do impeachment. E foi isso que rolou. Era esse o elogio que estava nas redes sociais. Recentemente, no live streaming do Brasil JS, o palestrante está no palco, e aí o que o cara que está assistindo fala? Que mulher linda! Eu ia falar palavrão agora, aí deu até uma... se ela está no palco. Cara, você sabe o quanto de coragem eu tirei dentro de mim para estar aqui? O quanto de coragem aquela mulher tirou para estar no palco? Para estar na frente de todo mundo, para ir lá e falar sobre o trabalho dela, para expor o trabalho dela, para falar sobre a coisa que ela conhece, para falar sobre o negócio que ela domina, para você vir e falar, que lindinha, que bonita. A gente não está aqui no palco para a gente ser linda. A gente está aqui no palco para a gente mostrar um conhecimento e passar esse conhecimento para vocês. Então, assim, então você está falando que não pode mais elogiar? Cara, existem contextos.
Contexto. Nesse contexto aqui, não é a minha beleza e beleza de qualquer outra mulher que está aqui ou que vier aqui palestrar que vai contar. O que conta é o conhecimento dela, é o quanto que ela sabe e o quanto ela pode ajudar você, ajudar o evento e ajudar a comunidade. Então, é isso que tem que ser levado em conta. Então, não seja esse cara. Não seja o cara que fica, gostosinha, fulano de tal, ou, tipo, está no evento, está no grupinho do WhatsApp dos manos, olha lá, fulano. Não seja essa pessoa. Não seja. A gente precisa parar com isso. A gente precisa levantar um pouquinho a cartinha do respeito, que eu acho que é isso que está faltando um pouco. Porque o maior, assim, essa parte do Mr. Robert é muito bom, porque ele fala sobre isso, que o perigo não está... o problema não são as pessoas que fazem as coisas ruins, o problema são as pessoas que veem as coisas acontecendo, elas simplesmente não fazem nada. Então, vocês têm total condições de sair daqui de hoje, desse evento, com o poder de mudar esse cenário que a gente tem lá fora. Vamos ser mais Daredevil lá de... preciso defender Nova York. Nova York precisa de mim. Eu acabei de ver a segunda temporada e quem não viu ainda, veja na Netflix, vale muito a pena. Essa coisa de defender cara, vamos ser os demolidores aí da vida, vamos defender as coisas que a gente acredita. Por que eu estou falando tudo isso? Porque em 2014 eu descobri que eu tinha um câncer e eu analisei toda a minha vida e eu não queria deixar esse cenário de hoje para as minhas filhas, para as mulheres, para as pessoas. Eu falo assim, cara, eu vou morrer, o que eu fiz para mudar? Nada, não fiz nada. Porque quando a gente recebe notícia de doença dessa, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar no Google lá, né? Tem a doença tal, ai, meu Deus, vou morrer amanhã, vou... Ainda não morri. Acho que vai demorar para morrer ainda, mas eu quis mudar isso. E eu vi que eu podia mudar isso. Por quê? Porque eu tenho filhas. Isso aqui são as minhas... Elas não estão assim hoje, já passou. Estão tudo grande, mas essa aqui a foto é fofinha, então comove mais vocês. Eu achei melhor colocar essa no slide. Inclusive, ela está com a boca toda suja de chocolate, ela vivia assim o dia inteiro. E essa, com a boca suja de chocolate, ela quer ser fronte. Ela quer ser fronte. Ela já começou a fazer todos os cursinhos online que tem. E, cara, eu não quero deixar um mundo bizarro desse para ela trabalhar. Eu não quero deixar um lugar onde ela não consiga evoluir, ela não consiga se sentir bem, ela não consiga confiar nos amigos de trabalho, porque tem esse ambiente nocivo todo em volta. Então, vamos se ajudar? Vamos se ajudar, porque eu quero que, quando as mulheres, quando minha filha, quando nós consigamos, mesmo que a gente não ganhe a medalha ou o campeonato, mas que a gente tenha essa bravura absurda de bater no peito e falar assim, olha, manda aí que a gente dá conta, sabe? Então, o resumo de tudo, ensinem bravura, não ensinem perfeição, ninguém é perfeito, nem as mulheres, nem os homens, nem ninguém. Então, a gente precisa ter muita bravura para a gente continuar seguindo em frente. E bora se ajudar, porque essa união entre os fronte, Sampa, Vale, BH, Inferno, Céu, Cacete A4, tem que acontecer. A gente precisa muito disso, a gente precisa dessa união toda. Não desista. E é isso.